Meus irmãos, nós estamos estudando sistematicamente o Evangelho de Mateus e estamos no capítulo 17, portanto abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 21. É o texto que fala sobre a cura de um jovem possesso. Eu vou proceder à leitura desse texto, os irmãos acompanham a leitura atentamente. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Vamos ter mais uma palavra de oração? Oremos. Eterno Deus, gracioso Pai, magnífico Senhor, diante do Senhor, diante de nós está a palavra do Senhor, e diante do Senhor aqui estamos nós. Pedimos que o Senhor nos fale por intermédio das Sagradas Escrituras, para que sejamos edificados, confortados, exortados, e para que venhamos render toda a honra e toda a glória ao único que é devido, que é o Senhor Santo, misericordioso e abençoador. Suplicamos desta forma e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Existe um livro que tem o título dele é O Ritual, a criação de um exorcista moderno. Esse livro, segundo aquele que produziu, é baseado em fatos reais. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste livro, mas talvez você já tenha assistido o filme O Ritual, que foi baseado no livro, e o livro baseado numa história real, segundo os autores. Este filme e livro, essa obra, fala sobre um jovem seminarista do Vaticano que está duvidando está tendo dúvidas quanto à existência de Deus e desacredita até mesmo dos demônios. E então, ali ele é enviado para passar um tempo com um padre exorcista jesuíta que tem uma experiência vasta nesta área, a fim de que ele pudesse ver algumas coisas para que a fé dele fosse restaurada. No contexto do filme, o filme é muito famoso aqui no Brasil, porque tem uma atriz brasileira, Alice Braga, e também pelo famoso ator Anthony Hopkins. Esse filme, portanto, mostra a crise deste homem, que ao chegar e estar próximo do padre, ele começa a perceber algumas coisas. A atriz, ela interpreta uma repórter que está investigando as questões do exorcismo e tudo mais, e então nos é demonstrado pelo filme
que aquela fé que estava cambaleante, ela então começa a brotar no coração daquele homem, pelo fato dele observar, pelo fato dele ver o que estava acontecendo no exorcismo e mais precisamente na vida de uma mulher. E então o filme tem a premissa que os exorcistas da Igreja Católica estão trabalhando com casos reais e não com casos que poderiam ser considerados como uma questão de doenças mentais. E então nos é mostrado, e o próprio seminarista percebe isso, que a descrença no diabo não significa proteção, pelo contrário, apresenta vulnerabilidade diante da ação dos demônios. Há mais no filme e no livro, e basta essa sinopse para que eu não venha dar muitos spoilers, e se você quiser, você pode então assistir ou ler. Porque eu usei esse filme como ilustração inicial aqui no meu sermão? Pois o filme trabalha com a ideia da fé em Deus, em meio a uma questão que envolve inclusive a existência do diabo, porque inclusive é uma realidade que acaba desembocando na outra, né? Aqueles que não acreditam na existência de Deus, tampouco acreditarão na existência do diabo. E essa dúvida faz parte inclusive da nossa cultura moderna, porque nós somos embebedados pela filosofia iluminista, racionalista, que colocou Deus de escanteio, inclusive à guisa de conhecimento, o grande líder do iluminismo, o grande líder da Revolução Francesa, que faz parte ali do contexto do iluminismo, que era o Robespierre. Ele era um filósofo, um líder cultural e político. Ele tirou da França, de Paris, os 7 dias para que aqueles que iam na igreja cultuar não tivessem referência ao dia do Senhor, o domingo. E ele fez com que a semana fosse composta de 9 dias, para que assim as pessoas se perdessem e não tivessem um referencial de um dia para ir à igreja. E ele então criou o culto à razão, inclusive na Catedral de Notre Dame, e um culto a si mesmo. Esse é o surgimento de uma era que é chamada de iluminismo, a era das luzes, mas que dizia que a era das trevas, a era da Idade Média, trouxe confusão à mente dos homens por causa da pessoa de Deus. Isso, portanto, gerou o surgimento do ateísmo moderno, não que o ateísmo surgisse ali, mas na forma como nós temos hoje, através de pensamentos evolucionistas que até então não existia, na forma como nós temos hoje, um pensamento sistematizado, onde a ciência diz que encontrou a resposta para todas as coisas, e a resposta disso não está em Deus. Portanto, eles dizem que inclusive a figura do diabo é uma figura criada pelo ser humano no período da Idade das Trevas, no período medieval, e assim nós temos tantos pensamentos das ciências sociais, como a psicologia e tantas outras, que procuram tirar Deus do cenário. E esse é o contexto do surgimento de toda essa conversa. Inclusive o racionalismo, com todo esse bojo de argumentação, traz um surgimento de um movimento dentro da igreja chamado liberalismo teológico. Embebedado por todos esses ensinamentos, nós encontramos então pessoas, pastores, teólogos, que desacreditam dos milagres, inclusive da existência de Satanás. E pasmem, esse texto que nós lemos hoje é usado por eles para dizer que o diabo não existe, apesar de aqui nós encontrarmos a expressão de que o demônio causava tudo aquilo. Mas à guisa de conhecimento dos irmãos, eles usam esse texto, sabe por quê? Porque primeiro a expressão colocada para aquele rapaz é que ele era lunático. E então a ideia dos teólogos liberais vem nos seguintes termos: a ciência daquela época não poderia comprovar que aquilo que aconteceu ali
era realmente uma possessão demoníaca e não poderia trazer à luz, ao conhecimento daqueles que estavam ali, quanto às doenças mentais, porque a ciência daquela época era muito incipiente, não havia estudos que comprovassem que aquela criança, aquele rapaz, aquele menino sofria dos problemas mentais, e ainda é dito no texto que ele era lunático, então era um caso de doença mental, e que então a igreja, os evangelistas e o próprio Senhor Jesus disse que era um demônio, quando na verdade não era demônio. Percebam a questão perniciosa que há aqui nesse aspecto, e é isso que inclusive nós ouvimos na nossa cultura ateia e secularizada. Então eles dizem que a escassez de estudos científicos da época não poderiam dar um diagnóstico preciso de uma doença mental, e que a crença popular nos demônios é que fez com que eles inclusive achassem que era demônios, e que na verdade era até uma epilepsia, porque esse relato está nos outros evangelhos sinóticos. E então Marcos fala que quando o menino é trazido a Jesus, o menino cai no chão, rilha os dentes, espuma e se contorce, e dizem então que era um problema que afetava a mente, inclusive no aspecto da epilepsia. No aspecto do texto, quando nós encontramos uma discussão que está acontecendo ali, depois de Jesus descer do monte da transfiguração, nós vemos toda a situação se desenrolar. Os discípulos que ali estavam não conseguiram expulsar o demônio. Jesus diz que é demônio. Nós encontramos a questão da falta de fé sendo abordada, quando eles perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus diz que era por causa que eles não tinham fé, ou melhor, porque eles eram homens de pouca fé. E então, dentro dessa perspectiva, nós encontramos a realidade da fé associada ao evento, que é, no caso aqui, a ajuda daquele rapaz quanto ao pedido do seu pai. E então Jesus diz que a oração e o jejum seriam um combustível para alimentar a fé deles, a fim de que eles pudessem vencer aquela caça de demônios. E é pensando nesse quadro breve, introdutório, que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: a fé verdadeira diante de uma geração incrédula. Uma geração incrédula que diz que Deus não existe no nosso contexto, e uma geração incrédula porque não colocava uma fé em Deus como deveria colocar, nem na pessoa de Cristo Jesus. Existe um quadro pintado por Rafael, e ele viveu no período do surgimento da Reforma Protestante. Esse quadro hoje se encontra nos museus do Vaticano, e esse quadro é uma pintura da Transfiguração e desse evento que nós estamos falando hoje. Eu preguei da última vez sobre a Transfiguração, e esse quadro é feliz, assim como as interpretações quanto a esses dois eventos, como sendo eventos concomitantes. Ou seja, Jesus subiu, se transfigurou, e quando ele desce, ele encontra essa situação. E esse evento da transfiguração está ligado ao evento que acontece ao pé do monte. E o quadro é feliz por quê? Porque na parte de cima nós encontramos a transfiguração, nós encontramos Moisés e Elias e os discípulos deitados, e então na parte de cima a pintura ela é bela no aspecto de que há uma claridade maior, e na parte de baixo há uma questão mais escura, mostrando o contexto tenebroso daquele evento que acontecia ao pé do monte. E ao pé do monte, aquela pintura mostra o menino com o rosto contorcido, um braço para cima e o outro para baixo, e os estudiosos do quadro eles dizem que é como se o menino tivesse sendo puxado pelos céus, pela figura que aparece na parte de cima, e pelo inferno
sendo a figura representada pela parte de baixo, por isso que ele está com as duas partes, os dois braços em direções opostas. Nós encontramos os outros discípulos que estão na parte de baixo do monte, ali ao pé do monte, cada um apontando com o braço para uma direção, mostrando assim que eles estão perdidos, sem direção quanto àquele evento, eles estão desordenados quanto ao que estava acontecendo e quanto à falta de ajuda que eles poderiam oferecer àquela criança. E assim nós encontramos uma segunda figura que se destaca no texto. A primeira figura que se destaca na parte de cima, no todo do quadro, mas que está na parte de cima, é a figura de Jesus. E na parte de baixo, quem se destaca é uma mulher. E esta mulher não é precisamente um personagem do texto, porque não aparece nenhuma mulher, ainda que pudesse ter alguma ali, por causa da multidão. Mas essa mulher representa a fé. E ela então está também se contorcendo, apontando para o menino, como que mostrando que a fé iria ajudar o menino. E aqueles que estudam o quadro dizem que essa fé está nesse aspecto, representado por essa mulher, a personificação da fé. Ela está se contorcendo para mostrar que a nossa fé, ela precisa mudar de direção, e é isso que significa a palavra conversão, dentro desse aspecto de que nossa mente e o nosso coração precisam estar voltados para Deus. E eu digo que o quadro é feliz, é uma arte, lógico, é uma personificação da fé, uma pintura, uma arte, e é feliz porque a centralidade do texto recai sobre a ideia principal quanto à fé. Inclusive o presbítero Domilson hoje me perguntou sobre isso, porque ele que fez a liturgia, e ele até falou: olha, pastor, eu queria saber, eu cheguei a essa conclusão que o texto está falando sobre a centralidade no aspecto da fé. É isso sim, eu disse, é isso mesmo, um bom teólogo, acertou, é isso aí. E é por isso que Rafael, entendendo isso, ele colocou a fé como sendo representada através de uma pessoa no quadro. Mas além dessas realidades esboçadas no quadro e até o que eu já falei aqui, nós podemos perceber um aspecto interessante e distinto quanto a essas realidades, que é o aspecto da glória do monte e embaixo problemas, situações caóticas. E o Senhor Jesus não só manifesta a glória dele no monte, mas ele também manifesta a glória dele embaixo. E entrando no cerne do texto, quanto à questão da falta de fé dos discípulos, eu faço um trocadilho com os altos e baixos que nós encontramos no contexto anterior e no contexto posterior, quanto aos discípulos. Eles têm os altos deles no contexto anterior, mas os baixos são maiores. Vou apenas me referir aos altos como em duas oportunidades, as duas se referindo a Pedro. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Pedro anda sobre as águas, confiando em Jesus, quando Jesus diz: sou eu, e ele diz: se é o Senhor mesmo, então mande que eu ande sobre as águas. E ele anda sobre as águas. Isso é uma confiança e uma fé em Cristo. E no capítulo 16, como nós estudamos recentemente, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nesses dois contextos, o próprio apóstolo Pedro vem naufragar nesse baixo e nessa falta de confiança em Cristo. E é por isso que a voz que é ouvida em cima do monte é tão importante: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E o ensinamento do Senhor Jesus é sempre para que a fé vacilante dos discípulos possa brotar em um contexto de dificuldade. E agora passo a narrar dentro do contexto para que os irmãos possam entender a centralidade do texto dentro dessa perspectiva da dificuldade de uma fé vacilante dos apóstolos, dos discípulos. No capítulo 14 nós temos esse evento que eu acabei de salientar, mais precisamente no versículo 31, e Jesus diz para Pedro, depois que ele naufraga, depois que ele começa a ser submergido,
E então Jesus diz: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E isso está no versículo de número 31. Pedro, sem entender a parábola do capítulo 15, quando Jesus diz que não é o que entra pela boca, mas o que sai, e então Jesus diz no versículo 15 e 16, que eles, nem eles mesmos, haviam entendido como que uma repreensão. Depois nós encontramos no capítulo 15, versículo 33, os discípulos perguntando na multiplicação de pães e peixes, falando: como nós poderemos alimentar essa grande multidão? Nós não temos pães. E então Jesus já havia feito a primeira multiplicação de pães e peixes, e eles poderiam dar uma resposta com mais fé, mas eles dão uma resposta à indagação de Jesus com dúvida. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 8, vai falar que eles não entenderam o que significava o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles tinham olhos e não viam, e porque eles ainda não tinham uma fé suficiente para entender. Inclusive, aqui nesse texto, nesse versículo que eu acabei de citar, versículo 8 do capítulo 16, Jesus, versículo 22 e 23, versículo 8, melhor dizendo, Jesus diz que eles são homens de pequena fé. Agora sim, o versículo 22 e 23 é a repreensão de Pedro, quando ele diz para Jesus que Jesus não iria morrer. E então Jesus repreende a Pedro, dizendo que ele não cogitava das coisas de Deus e sim dos homens. No capítulo 17, que nós estudamos na última ocasião, na transfiguração, Pedro está dormindo e ele não sabia o que falava. O próprio Marcos e Lucas, ao registrar, diz que ele não sabia o que falava quando ele disse que iria preparar 3 tendas. Quando nós olhamos para o texto que segue o nosso, no versículo 22 e 23, Jesus prediz novamente a morte e a ressurreição, sermão que nós vamos pregar numa outra oportunidade, logo na sequência. E o versículo 23 termina dizendo que eles se entristeceram grandemente. Por quê? Porque Jesus disse que morreria e ressuscitaria. Eles tinham que ficar alegres, porque no final ele disse que ressuscitaria, mas eles ficam tristes, porque eles não entendem, não têm fé suficiente para entender a grandeza do que era a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. No capítulo 18 eles estão perguntando quanto a quem é o maior no reino dos céus. Depois eles estão em dúvida em quantas vezes se deve perdoar o irmão, ainda no capítulo 18. No capítulo 19, quando Jesus diz que é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico adentrar no reino dos céus. Eles consideram aquilo como impossível e diz: então é impossível um rico ser salvo. E Jesus diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. No capítulo 20, 2 dos discípulos querem se assentar uma à direita e uma à esquerda de Jesus. E por fim, no capítulo 21, quando Jesus seca uma figueira, eles ficam espantados porque o que Jesus disse aconteceu. E Jesus então diz que eles precisavam ter fé, porque se eles tivessem fé, o que eles dissessem haveria de acontecer. E as palavras do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, algumas são semelhantes às que tem no nosso texto hoje, quando diz que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderemos falar para uma montanha: sai daqui e se desloque para os mares, para acolá, e isso acontecerá. Portanto, percebam que o próprio contexto aponta para uma fé vacilante dos discípulos, e aqui no nosso texto não é diferente, pois o próprio Senhor Jesus os chama de homens de pequena fé. Depois desta vasta contextualização, vamos dar uma olhadinha para o texto propriamente dito. Primeiro, como eu já disse, Jesus desce do monte, desce da montanha, e então nós encontramos no versículo 9 a expressão: e descendo eles do monte. Há uma conversa sobre a pessoa de Elias,
E o versículo 14, conectado com o versículo 9, o iniciozinho diz: e quando chegaram para junto da multidão. Então eles estão descendo e logo depois eles chegam junto da multidão. E aqui Jesus imediatamente encontra uma situação caótica. Imediatamente um rapaz, um pai, vai em direção a Jesus e se prostra diante do Senhor Jesus e suplica pela vida do seu filho. E suplicando pela vida do filho, há todo um contexto, há todo um cenário de algo que estava acontecendo ali, que até então não nos é revelado. Quando olhamos para a expressão do texto, nos é dito que ele é lunático, e ele pede a ajuda do Senhor Jesus, ele pede o socorro do Senhor Jesus. E aqui eu já gostaria de fazer com que a sua mente refletisse um pouco sobre o que está acontecendo. Imagine a situação, que inclusive é relatada pelo pai, de que o filho em alguns momentos é lançado num contexto de fogo e no contexto de água, às vezes cai no fogo, às vezes cai na água, mostrando esses extremos, fogo e água, mostrando para os extremos da vida, inclusive os extremos de um sofrimento. E imagine você tendo um filho nessa condição. O relato de Mateus é um relato mais sucinto, o relato de Marcos e de Lucas é um relato mais amplo. Inclusive, o próprio Senhor Jesus pergunta para aquele pai: desde quando isso acontece com o menino? Desde a sua tenra infância. Ele nasceu e desde quando ele se manifestou para o mundo, ele já sofre com esse tipo de problema. Imagine um pai nessa situação. Ele chega a chorar. Aqui o texto não nos diz, mas Marcos, no capítulo 9, nós encontramos ele chorando diante do Senhor. E aqui está esse pai consternado com o seu filho doente. E o Evangelho de Marcos ainda nos diz que ele era mudo e surdo, mostrando que mais à frente o que nos estava ocultado, porque um pouco mais à frente nos é relatado no Evangelho que era um problema causado pela possessão demoníaca. E aqui cabe a ressalva de que nem todas as doenças são provocadas pelos demônios, mas existem algumas doenças que eram provocadas pelos demônios, inclusive estas aqui no texto. E é por isso que os teólogos liberais encerram apenas nas doenças, dizendo que não era caso de possessão demoníaca, mas o texto deixa claro isso. A cena é comovente. Um pai que chora pelo seu filho, e o texto ainda nos diz que é o seu único filho. Interessante os contrastes, porque no topo do monte há um pai que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. E nós temos também ao pé do monte um pai que também tem apenas um filho e que está suplicando, pedindo ajuda, socorro em favor do seu filho. É um quadro que, sem dúvida nenhuma, mexe com o nosso coração, pelo menos com o meu. Sempre quando eu lembro das expressões que aparecem no Evangelho de Marcos, que aqui não aparece, mas que está lá no Evangelho de Marcos, quando ele diz para Jesus: olha, eu trouxe para os teus discípulos para que eles expulsassem, mas eles não conseguiram. E então ele diz para Jesus: se tu podes, socorre-me, faz alguma coisa, se o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus, como que repreendendo-o, diz: se podes, tudo é possível ao que crer. E então aquele homem chora, é nesse exato momento que ele chora, e ele inclusive diz: ajuda-me na minha falta de fé. Eu não tenho fé suficiente, porque eu inclusive estou colocando, se for possível. E então o Senhor Jesus socorre aquele rapaz. Sem dúvida nenhuma, se você é um pai ou uma mãe e pensa nessa situação, eu tenho certeza que o seu coração estaria partido com todo esse relato que nós estamos observando aqui. Eles
Os discípulos já haviam expulsado demônios. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos mostra isso. Quando então nós encontramos Jesus enviando os discípulos, eles expulsam os demônios e eles voltam com um relatório feliz, alegre, dizendo: até os demônios nos submetem. E aqui agora eles já não conseguem expulsar aquele demônio. O próprio Pai diz: os teus discípulos não conseguiram ajudar. E é nesse contexto que então Jesus exclama com um grito: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quanto vos sofrerei? Jesus está dizendo que para ele era um sofrimento estar diante daquela geração. Ou seja, até quando eu terei que viver e suportar vocês? Aqui há uma indignação do Senhor, associada à compaixão dele, porque ele queria que aquele rapaz fosse ajudado até pelos discípulos. E quando é dito que os discípulos não conseguem ajudar, é nesse contexto que Jesus exclama, porque ele, movido de compaixão e cheio de poder, ele quer ajudar, e ele está ensinando aos discípulos que os discípulos precisam ajudar e continuar a obra dele, mas não fazem os discípulos aquilo que eles deveriam fazer. Mas não é uma reprimenda só para os discípulos, porque perceba a expressão, ó geração incrédula. Então não é só para os discípulos. Na verdade, a repreensão de Jesus é uma repreensão para todos aqueles que estavam ali ao pé do monte. O pai que tem dúvidas e expressa essa dúvida, como eu já salientei. A multidão, como no Evangelho de João, no capítulo 6, o próprio Senhor Jesus nos diz, e o evangelista João nos diz, que eles só estão ali, a multidão só busca Jesus por causa do pão, da comida, por causa dos milagres. E a grande multidão, depois da morte de Jesus, inclusive não segue o Senhor Jesus. Então nós encontramos uma reprimenda contra a multidão também, contra aqueles escribas que ali estavam, porque o Evangelho de Marcos nos mostra que quando Jesus desce do monte, os discípulos estão discutindo com os escribas que ali estavam, provavelmente discutindo porque não conseguiu expulsar o demônio, qualquer assunto que girasse em torno do evento ali, talvez. E Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão discutindo com os discípulos? Mostrando uma reprimenda também. E por que é uma reprimenda? Porque os escribas sempre são apresentados nos eventos de Jesus como contrários ao ministério do Senhor Jesus. Então toda essa situação caótica, em meio à presença do Senhor Jesus, faz com que o Senhor Jesus sofra. Há um sofrimento da parte de Cristo, em querer que as coisas fossem diferentes, que a fé fosse mais vívida, e uma esperança maior na pessoa dele. Mas quando ele vê que isso não está caminhando da forma como deveria caminhar, ele se entristece, ele se comove, chateado ele fica e ele exclama. E tudo porque eles não têm uma fé robusta. Porque Jesus chama aquela geração de incrédula e perversa. Incrédula porque não tem fé suficiente na pessoa de Jesus como Messias, porque inclusive rejeita-o como Messias, mas porque também não se volta para Deus, porque se voltasse para Deus de forma adequada, o próprio Deus iria fazer com que os olhos fossem observassem e a mente fosse esclarecida quanto à pessoa de Cristo. E o interessante é que essa palavra incrédula e perversa está jungida, uma vem junto com a outra. E qual é a ideia? A ideia é que a incredulidade leva à perversão. Alguém que não crê e não acredita, ele perverte. E a ideia de perversão é de torcer. É por isso que é interessante o quadro que eu falei, onde a fé está torcida e ela precisa se contorcer para olhar para Cristo. E é por isso que o menino está se contorcendo também, por causa da expressão perversa, que aponta exatamente para o perverter, para o torcer. E nós precisamos distorcer
através do Evangelho, porque a perversão reside na nossa cultura, inclusive por causa da incredulidade, por causa da falta de fé em Deus. E há uma perversão da verdade e uma perversão de atitudes e de confiança em Deus. Aqui, Jesus sente que é um sofrimento viver entre pecadores. Ele deseja que uma fé robusta e viva seja evidenciada, mas ele não vê isso. Agora imagine Jesus, o Deus santo, perfeito, amoroso, que manifestou a glória dele em várias ocasiões. Agora ele está ali em mais um evento, e ele, sendo perfeito, glorioso, magnífico, contempla toda a dificuldade da raça humana. E ao descer do monte, depois da glória desfrutada no alto do monte, ele encontra aquele caos ao pé do monte. Sem dúvida alguma, o seu sentimento foi um sentimento de tristeza. Isso era humilhação para o Senhor, viver em meio a pecadores que não têm uma confiança em Deus, enquanto ele tem uma extrema confiança no Pai, confia 100% ao Pai, no Pai, e inclusive indo para a cruz, porque esse era o assunto que ele estava conversando com Moisés e Elias, em cima do monte. Mas aquele povo não confiava em Deus, e Jesus disse que eles precisavam confiar, e o que eles dissessem com fé, isso aconteceria. Depois de exclamar e bradar sobre a falta de fé dos discípulos, Jesus pede para que o menino fosse levado até ele. E então, esse pedido, ele se torna gracioso e maravilhoso, porque ele não só repreende, mas ele também convida, ele chama para resolver os problemas. Ah, que convite maravilhoso! Ele não tem só poder para libertar o rapaz, mas ele quer, mesmo na falta de fé de todos que ali estavam, a falta de fé dos discípulos, a falta de fé dos escribas, a falta de fé dos pais. Ele é amoroso, ele tem compaixão, e o seu amor se manifesta mais uma vez. Quando nós observamos todo esse contexto, quando o menino é trazido, o Evangelho de Marcos, como eu disse, que é um evangelho que esse relato ele é colocado com mais detalhes. Então o texto diz que o demônio lança o rapaz no chão e ele espuma, ele se contorce. Satanás sabe que a derrocada dele está ali, e então Jesus expulsa o demônio, e o texto, tanto de Mateus quanto os outros textos, dizem que naquele momento ele ficou sadio, ou seja, nunca mais ele passou a sofrer dos males, tanto da mudez, quanto da surdez, quanto de alguma deficiência mental, além de ter sido liberto do império e do poder de Satanás. Ali nós encontramos a pergunta dos discípulos, e a resposta então está na falta de fé. Por que nós não conseguimos realizar isto, sendo que nós já fizemos isso em outro contexto, já expulsamos demônios? E Jesus diz então que a falta de fé, e aqui está o brado dele, a razão do brado dele, pelo fato da fé ser pequena e inexistente. Porque ele inclusive diz que não é o tamanho da fé, porque se nós tivermos uma fé que seja pequena como um grão de mostarda, mas essa fé for alimentada e fortalecida pela oração e pelo jejum, ela realiza grandes coisas. Então não é simplesmente o tamanho da fé, mas uma fé que é regada por uma vida piedosa e uma vida de devocional. Uma vida devocional. E é por isso que é dito que esta casta, ou seja, mostrando que há uma hierarquia, o significado de casta, de demônios, não sai senão por oração e jejum, mostrando que há certos espíritos imundos que têm mais força, mais poder e mais capacidade do que outros. E aqui, então, chegamos ao fim da interpretação do texto. Como nós estamos estudando normalmente, nós interpretamos o texto e depois nós trazemos as aplicações. E agora vem as aplicações com base em tudo que nós ouvimos. Primeira dela, sobre uma fé vacilante. Nós já vimos que a fé deles foi uma fé vacilante. O próprio Senhor Jesus disse isso.
mas nós não estamos aqui para recriminar os discípulos, como que apontando o dedo para eles e dizendo: vocês erraram, como se nós estivéssemos isentos de tais erros, e como se eles não tivessem avançado nessa fé, porque esse não é um relato do término da vida dos discípulos. Pelo contrário, nós encontramos esses mesmos discípulos em outros relatos, em relatos mais adiantes, com uma fé vibrante e realizando coisas estupendas e maravilhosas na mão do Deus vivo. E qual a lição para uma fé vacilante? É que a fé, ela não é estática, ela é dinâmica, e é por isso que ela tem os altos e baixos, e é por isso que ela precisa ser fortalecida dia após dia, através da oração e do jejum. E assim como a comparação de uma fé que é do tamanho do grão de mostarda, e nós já estudamos isso no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que o grão de mostarda, ele cresce e se torna uma grande árvore. Então assim também, uma fé na mão do Deus vivo realiza grandes coisas. Alimente a sua fé através das práticas devocionais, ouça o Filho, busque em oração, jejue mais, e então a sua fé deixará de ser vacilante e pusilânime para ser uma fé firme e fortalecida no Senhor e na força do poder de Deus. Esse é o primeiro ponto. Uma verdadeira fé é aquela que luta e avança, e não aquela que depois de questionada fica estagnada. Inclusive, isso não quer dizer que nós não possamos repreender alguém quando esse tem uma fé diminuta. Nós podemos fazer isso, mas não só devemos fazer isso, mas crer que uma fé questionada é uma fé fortalecida que avança e então fica firme no Senhor como uma fé robusta. A segunda lição é sobre a impotência da igreja, aqui representada pelos discípulos. Os discípulos estão impotentes, eles não conseguem ajudar, mesmo querendo. E hoje há uma crítica severa e ácida contra a igreja do Senhor, dizendo que a igreja é impotente, não faz nada na sociedade. Existem duas questões aqui. A primeira, que é uma constatação de uma inverdade, por causa de um contexto muito pecaminoso dos desigrejados e de todos aqueles que criticam a igreja como instituição. Então há esse aspecto negativo, pejorativo e não verdadeiro. Não vou abordar isso porque não é o meu ponto. Mas há também um aspecto de verdade, quando nós poderíamos fazer mais e ajudar mais outros e realizar uma obra maior quando nós não realizamos. Mas mesmo esses que criticam, eles não entendem a razão da inoperância da igreja, porque normalmente eles dizem o seguinte: é porque a igreja é muito doutrinária, muito teológica, é porque a igreja é calvinista, então não sai para evangelizar, ou então dizem, falta estratégia para a igreja, então a igreja precisa de estratégia. A falta de estratégia é o que faz a inoperância da igreja. E nós encontramos várias outras palavras que giram nesses termos. É falta de amor, está faltando amor. E nós encontramos tantas outras questões que são ditas. Com base no nosso texto, quando perguntado pelos discípulos a razão de não terem ajudado, a resposta não foi: porque vocês estavam discutindo lá com os escribas, e vocês estão em discussões e não estão operando. Foi isso que Jesus disse? Não. O problema sempre é a falta de fé. Sempre. O problema não é falta de estratégia, não é falta de amor, não é nada. O problema é a falta de fé. Sempre será a falta de fé. Não é por causa de uma discussão infrutífera de teólogos, que aqui é representado pelos escribas e pelos discípulos. Não é porque eles não têm amor ou coisas dessa natureza. É por causa de uma falta de fé. O interessante é que quando há uma falta de fé, quando há uma falta de uma fé verdadeira no Cristo, nós substituímos por outras coisas, e a igreja faz isso mesmo. Quando nós não temos fé suficiente para abrir pontos de pregação, para sair evangelizando, para realizar a obra de Deus com mais intensidade, a gente substitui por programas e por outras coisas
e até usa outras desculpas. E eu posso até dizer que no sentido secundário, pode sim ser falta de amor, pode sim ser falta de estratégia e outras questões mais. No sentido totalmente secundário, porque o sentido primário é a falta de fé no Deus das Escrituras. Nós às vezes atacamos os sintomas de uma doença, e não atacamos a doença propriamente dita. Se alguém tiver com febre, se você der remédio para abaixar a febre, pode até abaixar a febre e você pensar bem assim, pronto, resolvi o problema. Mas a bem da verdade é que a febre é um sintoma, existe um problema que está causando aquela febre, e esse problema é que precisa ser atacado. Então, no final das contas, o problema da inoperância da igreja não está em algo que foi dito aqui e nem em outras realidades, está exclusivamente na falta de fé em Deus. Porque se nós tivermos uma fé nesse Deus e buscarmos esse Deus profundamente, nós seremos impelidos por esse mesmo Deus a ajudarmos outras pessoas e não ficaremos na inoperância. A lição sobre a existência dos demônios. Alguns subestimam os demônios dizendo que eles não existem, como eu já salientei aqui. E isso, como eu disse, é fruto do iluminismo racionalista, ateu. E eles acabam caindo na própria armadilha de Satanás quando subestimam a existência de Satanás e dos demônios. E é exatamente isso que C.S. Lewis, no seu livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, diz. Agora, existe um problema no campo liberal, do liberalismo teológico, do secularismo, que diz que os demônios não existem, mas existe também, por parte da igreja neopentecostal, não um aspecto de subestimar os demônios, mas de superestimar os demônios, como o centro dos cultos sendo os demônios, e o centro do texto não é o demônio, mas é Cristo, a sua pessoa, a adoração que é devida ao nome dele, a glória evidenciada em Cristo. Então, ao passo que existe um extremo, existe outro extremo. Ao passo que uns acabam dizendo que não existe demônios, outros só falam de demônios e tudo culpa o demônio. Se um copo cai de casa e quebra, é o demônio devorador que quebrou, e ele não culpa ele mesmo que foi descuidado. Devemos tomar cuidado com esses dois extremos. E infelizmente as igrejas entenderam que há uma estratégia de chamar outros quando fala que os demônios estão aí espalhados e que precisam ser derrotados. E assim é uma estratégia de atrair pessoas para a igreja através de cultos de libertação e tantas outras coisas mais. E qual é o pensamento correto, portanto, sem subestimar e sem superestimar? É que os demônios agem, eles já são derrotados, Cristo os venceu na cruz, a derrocada deles já é uma derrocada presente, mas eles ainda estão em atuação, é certo. E que sem a presença de Cristo, há devastação e destruição por parte do império das trevas. E todos aqueles que não estão com Cristo podem não ser possuídos pelo demônio. Isso é um estágio muito avançado da destruição de Satanás. Mas isso não quer dizer que o demônio não haja na vida daquele que não é um salvo, daquele que não tem a Cristo. Todos aqueles que não têm a Cristo e que não são salvos estão debaixo do poder de Satanás. Pastor, que palavra dura, é verdade isso? Jesus disse isso, foi para os fariseus que liam a Bíblia, a Torá, e diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: filhos de Abraão nada, vocês são filhos do diabo. Se Jesus disse isso para religiosos da época, judeus, quanto mais aqueles que não querem nem saber de Deus, porque eles queriam saber de Deus, mas eles distorciam o Deus das Escrituras. Imagine uma cultura ateia que nós vivemos hoje. Portanto, nós temos a ação de Satanás na vida das pessoas, e quando a vida de uma pessoa é restaurada,
Então ela sai do império das trevas e é transportada para o filho do amor do Pai. A expressão traga-me um menino é a expressão de total esperança de que Ele pode fazer algo, libertar, curar e salvar. Portanto, precisamos ter fé de que Cristo fará isso, e Ele faz isso através das nossas vidas hoje. E é nesse ponto que tem uma outra lição: as práticas devocionais. Jesus diz que aquela casta sairia com jejum e oração. O que ele está dizendo é que, ouvindo os ensinamentos dele e buscando em oração e em jejum, a nossa fé é fortalecida e nós avançamos com o reino de Deus através das nossas vidas. Portanto, sabemos que há problemas e problemas. Há problemas que são mais fáceis de serem resolvidos e há problemas difíceis, que aqui é representado pela caça de demônios. Há demônios e demônios. Então, situações mais caóticas e difíceis precisam de atitudes mais extremas, como uma vida intensa de oração e até mesmo de jejum. Nós precisamos entender que a causa da destruição daquele menino é que existia uma casta de demônio forte. E então trazia aquelas situações maléficas e caóticas, como surdez, o fato da deficiência mental e o fato dele ser mudo. Mas Jesus restaura a vida daquele rapaz e nos dá o caminho. O caminho é oração e jejum. Alguns problemas incomuns necessitam de uma fé incomum, que é fortalecida pela intensa oração e dedicação ao jejum. Agora a pergunta que eu faço é: temos nos dedicado muito à oração e ao jejum? Qual foi a última vez que nós jejuamos? É porque nós não estamos achando que vivemos lutas incomuns, lutas difíceis. E se nós achamos que vivemos lutas difíceis, nós não achamos que podemos vencê-las através de práticas devocionais que fortaleçam a nossa fé. Nós precisamos entender que a derrocada de muitas situações está no fato de uma fé pequena e inoperante. Porque se nós tivermos uma fé pequena, mas que é alimentada e fortalecida, e aqui há a comparação para mostrar exatamente esses extremos: o extremo da fé pequena, do grão de mostarda, e uma montanha. Imagine uma montanha se locomover de um local para o outro, é algo grandioso. E o próprio Senhor Jesus diz o que isso significa: aquilo que é impossível pode acontecer através da ação da fé. E o Senhor, portanto, coloca debaixo da nossa responsabilidade ações que glorificam o nome santo do Senhor, através de uma fé robusta e que é vivenciada numa comunhão com Deus. E muitos podem até fazer perguntas, como aqueles discípulos fizeram, perguntas para Deus ou até para eles mesmos: Senhor, por que esse problema está comigo e por que ele nunca se resolve? E a resposta talvez seria a mesma do Senhor Jesus. Talvez porque cada caso é um caso, mas nesse caso específico da aplicação, existem muitos casos que são dessa forma, porque falta fé, porque não se busca intensamente, não se busca uma fé que é alimentada pela oração e pelo jejum. E aqui vem uma aplicação muito própria e muito prática quanto à questão dos pais. E aqui nós temos muitos pais, e eu, um recém-pai de 2. E hoje eu já sei muito mais o que é ter preocupação com filhos, o que antigamente eu já sabia, mas agora eu sinto na pele e na prática. Há filhos que dão muita preocupação para os seus pais. Eu acredito que todos os filhos preocupam os pais, mas tem uns que preocupam mais. E eu conheço casos, inúmeros casos, que as pessoas dizem: é impossível aquele menino ter uma vida ou aquela menina ter uma vida diferente. Como inclusive o nosso próprio texto sugere, da impossibilidade da ação associada à possibilidade. Tudo é possível ao que crê. E essa impossibilidade
aos olhos humanos, quando colocadas diante de Deus, nós precisamos entender que por mais que existam casos difíceis nas famílias cristãs, Deus é poderoso para remover aquela montanha e transportá-la para longe de nós, e isso Ele faz por meio da nossa fé. Existem inúmeros casos, como eu disse, de pessoas destruídas, mas existem também tantos outros casos de pessoas que foram restauradas pelo poder de Deus, inclusive casos de pessoas, e o próprio Augusto Nicodemos relata isso, de que ele via a mãe dele orando por ele, e ele e o irmão dele, os dois que conheciam a Cristo no sentido da mãe, da fé da mãe, de terem participado da igreja, os dois se afastaram, e o filho dele morreu em uma moto, viajando, saindo, e ele mesmo conta que pegou um revólver para tirar a própria vida, e a mãe dele estava orando por ele de joelhos, e ele, naquele momento, ele se arrepende, conversa com a mãe e volta para os caminhos do Senhor. É um testemunho dele que talvez alguns irmãos já tenham ouvido, mas não é só dele, de tantos outros que já falaram: olha, eu lembro da minha mãe e do meu pai orando por mim. E nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, jejuar mais. O jejum envolve exatamente essa ação extrema em uma situação extrema, quando nós nos deixamos de comer, de nos alimentar, para nos alimentar espiritualmente da oração, da leitura da palavra, e para fortalecermos a nossa fé e falarmos: eu não dependo só de pão, mas dependo acima de tudo de Deus, e vou buscá-lo para que Ele me fortaleça e eu vença. Portanto, às vezes nós não oramos tão intensamente, não jejuamos tanto, porque nós não achamos que o nosso caso é tão reversível assim, porque às vezes nós já entregamos os pontos, e se não for esse o caso é outro. Portanto, nós não temos acreditado tanto na oração e no jejum, nós não estamos acreditando que estamos em guerra e que precisamos orar mais. A seriedade da situação nos leva à urgência da oração, e portanto, quando não há dedicação espiritual, ou nós acreditamos que o caso é impossível, ou nós não acreditamos que a oração tem eficácia. Geração incrédula e perversa. Qual a lição para essas palavras do Senhor Jesus? Olhe para a nossa geração, ligue a televisão. Lá em casa nós não assistimos mais a Globo, mas de repente caiu no canal da Globo, e a Kelly chegou com as meninas em casa, eu estava no banheiro, e eu só ouço um grito lá da sala: não! E eu, desesperado: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E depois a Kelly fala: como foi parar na Globo? Quando eu liguei a televisão, estava vindo um rapaz, isso 5 e pouca da tarde, um rapaz na direção do outro, e ela já sabia o que iria acontecer, e ela se colocou na frente da televisão e gritou para que as meninas não olhassem. Beijo gay às 5 horas da tarde. Ó geração perversa e incrédula. Nós temos que ter o mesmo sentimento que teve do Senhor Jesus: tristeza e revolta por vivermos em uma sociedade assim. Mas essa sociedade, ela é assim porque ela não crê em Deus, e ela perverte a verdade de Deus, ao ponto de eu dizer isso, eu ser não só considerado como retrógrado, mas como homofóbico, e merecer até cadeia e pedradas. E nós abraçamos essa geração achando que ela não é perversa e que ela não é incrédula. Nós não sentimos o mesmo desejo de Cristo. Qual foi o sentimento dele? Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou viver com vocês? A gente ama tanto essa terra, tanto essa cultura, tanto essa perversidade,
que a gente não sente vontade de ser liberto desse tempo, de morarmos no céu. Pouco falamos sobre o céu, porque nós estamos apegados a uma cultura perniciosa e maligna. Como nós deveríamos gritar mais, como nós deveríamos ir contra essa cultura mundana, perversa e pervertida, para que o Evangelho produza em nós uma libertação desse estado, porque vivermos aqui para um verdadeiro cristão é sofrimento. Olhar tanta injustiça e tanta incredulidade nesse mundo e tanta perversão. Deveríamos ansiar mais pelo céu, para que essa perversão não só esteja diante dos nossos olhos, mas para que nós mesmos não sejamos tentados a vivermos essa vida perversa, e para que os desejos perversos e a incredulidade que tenta arrebatar o nosso próprio coração, nós sejamos libertos também dessas realidades. E por fim, a última e graciosa aplicação é a excelência de Cristo, porque, como eu disse, o texto não aponta para os demônios como sendo o centro da narrativa, mas aponta para Cristo. O Evangelho é sobre a vida de Jesus, tanto que depois continua falando sobre Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar um grande líder, que vivenciou aspectos de semelhança, e esse grande líder inclusive foi relatado sobre ele há instantes atrás, quando lá no monte ele estava, e este é Moisés. Mas eu não me refiro à época em que Jesus foi transfigurado, mas à época em que Moisés subiu ao monte, agora o Monte Sinai, e lá ele estava falando com Deus. Lá ele viu a glória de Deus, e o seu rosto começou a brilhar, e ele desce da montanha, ele desce do monte, e encontra lá embaixo, junto ao povo de Deus, perversão. O povo estava adorando um bezerro de ouro, dizendo: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E então Moisés fica indignado, assim como o Senhor Jesus, e o desfecho é desfecho de morte. Todos que são idólatras morrem ali naquele contexto. Encontramos uma semelhança na pessoa de Cristo em alguns aspectos, mas em outros nós encontramos a excelência da pessoa de Cristo sobre Moisés, porque o Senhor Jesus, ao descer do monte, ele vê uma situação caótica, e no monte onde ele estava, ele não vê a glória de Deus, ele é a própria glória de Deus. E lá no monte, ele é misericordioso e gracioso, diante de uma falta de fé imensa que ali acontece. Mas eu não quero contrastar o Antigo com o Novo Testamento a fim de minimizar o Antigo Testamento. Tem a sua validade, mas no Evangelho nós encontramos a beleza da graça e da misericórdia do Senhor sendo evidenciada, e em Cristo Jesus nós encontramos isso. Nós encontramos a lei, que em Moisés diz: não faça, mas a lei não pode me salvar, nem lhe salvar. Por isso que Cristo é excelente, porque somente Ele pode salvar a você e a mim. E Ele diz: traga essas pessoas a mim. Nós precisamos ser conduzidos a Cristo, para que sejamos libertos pelo poder de Deus. E a pregação da palavra, ora aqui anunciada, é o pedido para que você seja levado a Cristo, para que seja restaurado pelo poder dEle e para a glória dEle. Essa é a minha oração, para que todos aqui sejam transformados por esse Cristo e por esse Deus, e que o Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé.